Fala aí, gente, beleza? Bom, vai chegando o dia 2 de novembro, começo a receber mensagem dos meus amigos para me lembrar do Data Finados, que é uma análise que eu faço já há 10 anos sobre se choveu ou não no dia do Finados, né? Existe essa crença, né? Amigos meus, pessoas inteligentes, formadas, nível superior, algumas até trabalham com análise de dados aí, né? Profissionalmente analisando dados, mas por algum motivo, né? Perdem a razão em algumas situações como essa da chuva do Finado, né? Tá, é óbvio que não chove todo dia de Finado, não existe razão para chover, né, todo dia de Finados, mas tem gente que acredita. Então eu comecei a fazer o Data Finados, né, há 10 anos, eu coloco no Facebook o resultado sobre se choveu ou não choveu, mas esse ano eu queria fazer diferente. Esse ano eu estou gravando esse vídeo e vou apresentar uma metodologia científica que prova que não chove todo dia de finados, né? Mas antes de eu apresentar essa metodologia, eu quero mostrar aqui para vocês o resultado desses últimos 10 anos. Está aqui, ó, deu meio a meio. Choveu 5 anos, esse ano choveu, e não choveu em outros 5 anos. Nesses outros 5 anos, em 4 fizeram um dia de praia, né? Sol rachando, praia do jeito que o carioca gosta. Choveu timidamente em 2018, né? Choveu de madrugada por volta das 5 horas da manhã, um pouquinho. Tanto que algumas pessoas vieram para mim falar que não tinha chovido, mas tinha chovido sim de madrugada. Então esse é o resultado aí dos últimos anos. Meio a meio, 50% choveu, 50% não choveu, 40% dia de sol. Mas vamos lá falar da metodologia. É, eu vou provar cientificamente que não chove, mas enfim, né, essa galera vai continuar acreditando mesmo nessas bobagens, não importa, tem gente, não importa os dados que a gente apresente, né? Mas antes eu quero começar falando, né, o primeiro tópico é sobre o pluviômetro. O pluviômetro, ele é um aparelho utilizado para medir a intensidade das chuvas, né? É muito fácil de fazer. A gente tem aqui o Iberê Tenório do Manual do Mundo no vídeo ensinando a fazer um pluviômetro. Existem outros vídeos, você pode fazer em casa. O pluviômetro é basicamente uma garrafa e ela tem uma medida, né, medida em milímetros, como esses copos que a gente tem em casa para fazer receita, né, esses copos medidores. Então, é uma garrafa, né, ele tem um, um determinado formato especial, mas é basicamente uma garrafa e quando chove, você olha ali quantos milímetros de água aquilo ali acumulou. Então, para a gente medir a intensidade da chuva, a gente precisa saber quantos milímetros o pluviômetro acumulou de água e o tempo, né? Se chover 50 milímetros no espaço de 24 horas, é diferente de se chover 50 milímetros no espaço de uma hora. Então, a gente tem essas duas variáveis aí para analisar a intensidade de uma chuva. O pluviômetro, hoje em dia, ele é automático, né? Você não precisa mais, antigamente, os primeiros modelos, né? Obviamente, uma pessoa tinha que ir lá anotar no papel. Mas hoje em dia eles são automáticos, eles fazem leituras automatizadas. E esse tipo de equipamento é muito importante, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, em aeroporto, né? Para você saber se o avião está podendo ou não pousar, saber essas informações para manter a segurança do voo. É utilizado também em empresas que controlam barragens, né? Para você saber aí como é que está funcionando aí o nível de água de barragens, enfim, né? Ele tem esse uso empresarial. Ele também é utilizado por governos, né? Aqui no Rio tem aquelas sirenes e se chover muito eles tocam aquela sirene para pessoas que moram em áreas de risco de desabamento poderem sair de suas casas e ir para um lugar seguro. E é utilizado também por cientistas, porque você vai juntando os dados pluviômetros aí ao longo de muitos anos e você consegue fazer uma análise aí das mudanças climáticas, né? Claro que você tem que juntar isso, dados de temperatura, pressão, umidade do ar, né? Então isso ajuda cientistas a melhorar a previsão do tempo. Por exemplo, quando você entra no aplicativo e vê que amanhã vai chover, tem 80% de chances de chuva. Porque como é que eles chegam a esse 80%? Porque nos dias anteriores ao dia de chuva, né, dias com temperatura, com intensidade de chuva, com umidade, com pressão parecidos, em 80% das vezes choveu. Então, assim, dias parecidos com o de hoje fazem com que em 80% das vezes no dia seguinte chova. Então, conforme a gente vai acumulando esses dados, os cientistas vão aprimorando
o seu sistema aí de previsão do tempo, né? Então ele tem essas três utilidades, o pluviômetro, né? Ele é utilizado por empresas aí que precisam saber a quantidade de chuva, é utilizado por governos para prevenir desastres, é utilizado aí por cientistas para fazer pesquisas de previsão do tempo e análise das mudanças climáticas, né? Então é um aparelho muito importante. Então, definimos o que é um pluviômetro, né, que é um aparelho utilizado para medir a intensidade de chuva. Cada milímetro desse pluviômetro representa 1 litro d'água em 1 metro quadrado. Por exemplo, se choveu durante 1 hora 20 milímetros, isso significa que no espaço de 1 metro quadrado de solo caiu o equivalente a 20 litros d'água. Agora, como é que a gente faz para saber se é uma chuva forte ou fraca? Vamos ver aqui. Na Wikipédia, a gente tem aqui as informações sobre intensidade das chuvas. Então, vamos lá. Aqui, chuva fraca. Quando chove menos de 2,5 milímetros por hora, é uma chuva fraca, né? Então, choveu até 2,5 milímetros, chuva fraca. A chuva moderada, ela é superior a 2,5 milímetros por hora, inferior a 10 milímetros. A chuva forte, ela de 10 a 50 milímetros, e uma chuva violenta é acima de 50 milímetros por hora. Então, se chover mais de 50 litros num espaço de 1 metro quadrado durante 1 hora, isso é uma chuva forte. Mas tem uma outra questão, né? Não sei se vocês já viram o orvalho, né? Que quando você acorda, você sai na rua, você vê que carros têm uma leve camada d'água em cima, as folhas, o vidro da janela. Então, esse acúmulo de água, ele não é chuva, mas os pluviômetros eles detectam até esses pequenos níveis de água. Então, para ser considerada chuva, ela tem que ter uma intensidade maior que 1 milímetro de chuva. Tá? Menos de 1 milímetro por hora é considerado um chuvisco ou uma garoa, né? A garoa é quando fica, né, essa leve camada de água, né? Então, para ser considerado chuva, a gente precisa ter uma intensidade de acúmulo superior a 1 milímetro d'água por hora no pluviômetro, tá? Então, esse foi o segundo tópico. A gente já viu o que é um pluviômetro e a gente já viu o que é chuva e as intensidades da chuva. Nós temos espalhados no Brasil diversos pluviômetros, diversos, né? E muitos deles são públicos. No Rio de Janeiro são 33 pluviômetros. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem ter acesso aos dados dos pluviômetros do Rio. Vai lá no Google, pluviômetros Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Vai aparecer aqui os dados pluviométricos do sistema Alerta Rio, né? Vou abrir aqui essa página e está aqui. Estão aqui todos os 33 pluviômetros da cidade, né? Aqui a localização, Vidigal, Urca, Rocinha, Tijuca, e aqui os anos, né? Então, a prefeitura disponibiliza todos os dados pluviométricos desde o ano de 1997. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, os dados do ano passado, 2022, e vou baixar todos os dados de todos os pluviômetros do Rio de Janeiro do ano de 2022. E vou mostrar aqui para vocês, né? Fazendo aqui um download desse arquivo. Ele vai baixar aqui e eu vou abrir ele aqui para vocês, que eu já tinha baixado antes. Vou ensinar aqui como é que se lê os dados pluviométricos da cidade do Rio. Você vai abrir esse arquivo, né? Ele desce um arquivo zipado, e aqui a gente vai ter, né, cada pluviômetro ele vai gerar um arquivo de um mês. Então, Alto da Boa Vista, eu tenho 12 arquivos do pluviômetro localizado no Alto da Boa Vista. Aqui, os 12 arquivos, um para cada mês da Anchieta, e assim vai durante até os 33 pluviômetros. Então, assim, é muita informação. Eu vou abrir um arquivo aqui aleatório, eu ainda não vou abrir o arquivo de novembro, mas vou abrir aqui um arquivo de março do Alto da Boa Vista. Março é um mês que costuma chover bastante, e Alto da Boa Vista é um lugar muito úmido, né? Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que se faz para ler estes dados. Tá aqui, ó. Vamos lá. Abriu aqui. Não sei se vai dar para ler direito aí, mas vamos lá. Então a gente viu
que para ser considerado uma chuva, precisa ter uma intensidade superior a 1 milímetro por hora. Então aqui a gente tem aqui o nome da estação, né? Alto da Boa Vista. Aqui está o horário em que foram colhidos, né, esses dados. E o pluviômetro ele faz uma leitura a cada 15 minutos. Deu 15 minutos, ele lê automaticamente, faz a leitura. 15 minutos lê, faz uma leitura e vai fazendo assim até o final do dia. Então, por dia, cada pluviômetro faz mais de 50 leituras e essas leituras estão aqui. Vai aqui mostrar no dia 1º de janeiro, ele fez uma leitura à meia-noite. Então, aqui ó, não choveu, né? Não teve acúmulo d'água no dia 1º de janeiro no Alto da Boa Vista. Ele tem aqui ó, 5 colunas. Aqui ele na primeira coluna ele mostra os dados dos últimos 15 minutos, depois faz um acúmulo de 1 hora, acúmulo de 4 horas, acúmulo das 24 horas e acúmulo de 96 horas. Né? Por exemplo, aqui, né, nas últimas 96 horas, ele marcou um acúmulo de 4,4 milímetros. Se eu procurar aqui um dia com chuva, bom, vamos ver aqui, para vocês verem como é que funciona aqui com chuva, por exemplo. Aqui teve uma chuva intensa, ó, no dia 6 de março de 2021, né, na leitura de 9h30, ele registrou aqui 11,8 milímetros de chuva. Isso é bastante coisa para 15 minutos. A gente vai ver aqui que depois, na análise por hora, né, dá 19,8, o que caracteriza o quê? Uma chuva intensa, né? Se você quase 20 milímetros em 1 hora, é uma chuva moderada, quase já uma chuva forte. Então a gente tem esses dados. Nesse aqui, cada pluviômetro faz uma leitura a cada 15 minutos e assim, são muitos dados, muitos dados, muitos dados. Então é assim que você faz para saber de forma científica se choveu ou não numa determinada região, numa determinada data. Então, vou mostrar aqui como é que a gente faz para saber, né, se choveu no dia. Eu posso olhar a última leitura de um determinado dia. Por exemplo, eu posso ler essa leitura aqui, ó, de meia-noite, do dia 31 de março. Ele me dá um acumulado na última hora de 5,6. Então choveu, né? Esse dia aqui choveu. No dia 31 de março, na região do Alto da Boa Vista, choveu porque tem um acumulado nas últimas 24 horas de 5,6 milímetros de chuva. Eu também posso fazer o somatório das leituras de a cada 15 minutos do dia, que vai dar a mesma coisa do resultado das últimas 24 horas. Né? Então, esse é o jeito que a gente faz para saber. Mas a gente não precisa ficar olhando essas planilhas, abrindo uma por uma e calculando na mão. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso de forma automatizada com um dashboard interativo. Mas antes eu quero mostrar que não existem só esses pluviômetros da cidade do Rio. Existem outros. Um deles é o do Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? Você entra aqui no site, ele vai te dar várias informações meteorológicas e aqui em estações meteorológicas eu vou ter acesso a pluviômetros espalhados no Brasil inteiro. Né? Ele vai carregar aqui, ó, cada pontinho desse é uma estação. Aqui, ó, estações automáticas, estações convencionais e pluviômetros automáticos. Eu clico aqui em qualquer um desses pluviômetros, ele vai me dar os dados que eu consigo baixar essas informações do mesmo jeito que eu baixei os dados da prefeitura. Então aqui, ó, Patos do Piauí, tem um pluviômetro em Patos do Piauí e é do CEMADEM. Né? O CEMADEM é um órgão do governo federal de prevenção a desastres ambientais, né? Desastres naturais. Né? Que também no outro site do CEMADEM a gente tem acesso também aos pluviômetros do CEMADEM. Então, assim, são várias entidades do governo que têm pluviômetros espalhados, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Águas, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e esses dados estão públicos na internet. Vamos ver aqui os pluviômetros do CEMADEM. Vou abrir aqui, está carregando, abre o mapinha. Esse do CEMADEM mais legal, aqui é estações pluviômetros automáticos, porque ele mostra em tempo real
os dados dele através de cores. Ele dá um problema de carregamento aqui, mas deixa eu mostrar. E é igual da prefeitura, né? Eu vejo aqui onde estão os pluviômetros. Aqui é a legenda. Deixa eu tentar de novo, que ele ainda não carregou. Pluviômetros automáticos. Vamos lá, ele vai carregar. Esse aqui é legal, a gente vê em tempo real como é que está a situação dos pluviômetros e das chuvas. Bom, ele não está carregando agora, daqui a pouco eu tento carregar de novo, mas ele aparece aqui, né? As cores, os verdes eles detectaram uma quantidade de água menor do que 10 milímetros, e quando está vermelho assim é chuva intensa com mais de 70 milímetros. Eu acho que é nas últimas 24 horas, eu não sei exatamente qual é o período de tempo que eles utilizam aqui no CEMADEM. Mas como vocês viram, a gente tem centenas de pluviômetros espalhados aí no Brasil, com dados públicos que você consegue baixar para fazer qualquer tipo de análise para saber se choveu ou não em determinada data. Né? O que eu fiz agora? Né? Então, já falamos o que é o pluviômetro, já vimos o que é uma chuva, já vimos os pluviômetros espalhados pelo Brasil, já fizemos uma análise dos dados de um desses pluviômetros. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para fazer a análise desses dados. Tá? Eu peguei os dados de 3 anos só. 3 anos. Eu peguei os dados de 97, 2016. Bom, enfim, não lembro agora quais são os dados, mas eu tive que colocar todos eles numa única planilha. Tá? Eu coloquei os dados de 3 anos, então assim, só os dados do mês de novembro. Tá? Os dados do mês de novembro, eu peguei os pluviômetros do Rio, os 33 pluviômetros do Rio em 3 meses e coloquei numa única planilha e abri um dashboard. Esse aqui que é o barato. O link de tudo isso vai estar disponível aí na descrição do vídeo, vocês vão poder acompanhar e ver e por vocês mesmos. Né? Então aqui, esse que é o grande barato do negócio. Eu peguei todos aqueles dados, coloquei numa única planilha. A minha intenção é, quando eu tiver tempo livre, eu ir pegando dados de outros anos, só do mês de novembro, para a gente ter uma análise mais precisa aí. Então, vamos esperar aqui carregar esse dashboard que eu fiz. O link desse dashboard vai estar aí para você, para quem quiser ver. Vamos esperar ele carregar. Parece que a internet não está muito boa. Vamos lá. Então, lembrando assim que eu tive que acessar os dados. Bom, abriu aqui. Então aqui são os 3 anos que eu peguei, né? É 97, 2013 e 2016. Daqui, disso tudo aqui, o que importa é o dia, né? Eu venho aqui e vou digitar o dia que eu quero pesquisar, que é 2 de novembro. 2 de novembro. Eu vou pegar aqui, ó, 2 de novembro do ano de 2013. 2 de novembro de 2013. Aqui ele vai me dar o compilado dos resultados dos pluviômetros do Rio. Então, no dia 2 de novembro de 2013, não foi registrado nenhum milímetro de chuva em todas as estações pluviométricas da cidade do Rio. Então, assim, já caiu por terra, né, essa história aí de que chove todo dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro de 2013, não choveu em nenhum lugar do Rio. Tá? Vamos analisar aqui outro dia, 2 de novembro. Vamos lá, deixa eu ver, 2 de novembro. Vou pegar aqui outro ano, de 2019, 2 de novembro de 2019. Vamos lá, ele está carregando. Como são muitos dados, né, todos são mais de 260 mil linhas de dados que apenas 3 meses das estações meteorológicas geraram. Então, assim, é muita informação. Eu nem ia conseguir rodar no meu computador se eu tivesse colocado todas as informações desde 2017, né? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Estação 2 de novembro de 2019. Esse dia deu praia, tá? Esse dia foi um dia de sol intenso na cidade. Aqui, não choveu em quase todas as estações. Mas aqui a gente vê que na estação do Alto da Boa Vista
tem um acúmulo aqui de 1,6 milímetros no dia. Mas como a gente já falou, eu já olhei esses dados aqui, eu não vou mostrar, mas quem quiser pode baixar essas informações do site da prefeitura e ver. Isso aqui são chuviscos, é garoa. Né? Então é a garoa. Teve um garoou de madrugada um pouquinho nesses lugares, eu já analisei tudo isso aqui, então é da Tijuca, ali Santa Cruz, Sepetiba, Tanque, Grajaú, todo Boa Vista, garoou de madrugada, o que não caracteriza a chuva. Tá? Então é isso, gente. Essas são, cientificamente falando, a comprovação de que não chove todo dia de finados. Né? Aos pouquinhos eu vou abastecer essas planilhas aqui, esse dashboard com dados de outros anos, quando eu tiver tempo, porque isso demora para fazer. Então é isso, não é mais o Norton fazendo suas observações, agora com dados científicos de estações de pesquisa sérias espalhadas aí na cidade do Rio. Então a gente já tem sei lá, 20 minutos de vídeo, eu acho que está muito grande, eu tinha mais coisas para falar, mas vamos finalizar por aqui. Um beijo para todo mundo da superstição, um beijo para todo mundo aí que vai, mesmo assim, continuar acreditando que chove todo dia 2 de novembro. Valeu, gente!